convite, pela presença. Eu quero cumprir um rápido protocolo, muito prazeroso para mim, cumprimentar todas e a todos e algumas pessoas aqui. Primeiro, o Felipe Pinto, que me deu a oportunidade de vir aqui, presidente do nosso TCE, futuro deputado, as vocações se despertam assim. Quero cumprimentar meu estimado amigo, meu companheiro, presidente do meu partido, o PDT, grande prefeito de Natal, Carlos Eduardo Alves, privilégio de estar na sua terra, companheiro, você, consigo. Cumprimentar o Kleber, que vai repartir essa mesa comigo, nosso vereador, que nos dá muito orgulho, e a todas as mestras e mestres, professores, doutores da universidade. Eu cumprimento a pessoa da professora Ana Jardins Campos, que gentilmente nos deu aqui as boas-vindas. Vamos pensar juntos sobre o Brasil. Eu estou encarregado pela organização de conversar consigo ao redor de 45 minutos, 50, ao cabo dos quais eu tentarei responder perguntas, questionamentos, ouvirei críticas, antagonismos, enfim, livre debate é o que nós precisamos fazer. Porém, eu queria pedir para ser ouvido hoje, não como um possível candidato, porque não é hora ainda. Porque o possível candidato acaba juntando os seus simpatizantes e tal. E o Brasil não pode se dar ao luxo de desperdiçar esse momento em que a gente ainda não está apartado pelas nossas convicções, preferências, etc., para que a gente faça um debate sobre o Brasil, independentemente da simpatia ou da antipatia, que são naturais da luta política. Então, por favor, ainda que eu responda qualquer questão, sem qualquer tipo de reserva, e é inevitável que todo mundo queira saber como um possível candidato pensa isso ou aquilo, mas eu gostaria de ser ouvido hoje como um estudante, como um pesquisador, como um velho militante na causa pública brasileira, mas alguém que também tem se dedicado ao pensamento acadêmico, a escrever livros, a refletir, a estudar o Brasil e a consultar sua inteligência. E aí repare bem como é que a gente pode olhar o Brasil independentemente de subjetividades. O Brasil tem hoje 62.800 homicídios nos últimos 12 meses. O Brasil tem hoje uma sociedade absolutamente angustiada com a possibilidade de precisar da rede pública de saúde, e está muito assustada a sociedade brasileira pela notícia repetida que a televisão manda do descalabro na saúde pública. Nem é tão verdade assim, mas é assim que se percebe, porque ninguém mostra o que está funcionando na televisão, só mostra o que não presta. Isso é uma capoeira na imprensa brasileira. O Brasil tem hoje 27 milhões de pessoas entre o desemprego aberto, são quase 13 milhões e 500 mil, e mais umas 14 milhões de pessoas na informalidade, correndo do rapa nas ruas das cidades, desorganizando o comércio formal, ainda tentando levar alguma coisa para casa, ainda na ambiência de um trabalho. O Brasil tem hoje uma escolarização média inferior à metade da escolarização da Argentina. O Brasil tem hoje a maior estatística de recuperação judicial de empresas da história. O Brasil tem hoje 40 milhões de pessoas com nome negativado no SPC. O Brasil tem hoje o mais agudo colapso de endividamento das empresas nacionais da história. Nenhuma empresa de capital aberto no Brasil, que os balanços são públicos, deu conta de fazer caixa no último semestre para honrar a parcela vencida dos bancos. Isto é um Brasil absolutamente real, independentemente de subjetividades. Porém, vou falar do mesmo país. O Brasil tem a maior fronteira agrícola de terras agricultáveis ociosas do planeta Terra. O Brasil tem a maior província mineral do mundo. O Brasil tem no Ocidente reservas de petróleo ainda não cubadas, que já podem se estimar numa fortuna equivalente a uns 11 trilhões de dólares, que poderão ser, deverão ser extraídos nos próximos 30 anos. 11 trilhões de dólares é o que a gente já está ouvindo a conversa. O Brasil tem a maior biodiversidade do mundo, que é a plataforma de toda a biotecnologia, da nova química, da nova farmácia, dos novos materiais, da nanotecnologia. O Brasil tem a maior quantidade de água potável do planeta Terra, num território nacional. E o Brasil tem uma sociedade com
com todos os desafios, contradições e problemas, que não são poucos, o Brasil tem a mais avançada estratégia de integração étnico-religiosa de todas as sociedades do mundo. Não quer dizer que não haja preconceitos, intolerâncias, e algumas coisas até tem aqui e ali do retrocesso. Mas quem tem experiência internacional, quem conhece a convulsão inadiável, que vai se agravar muito de hoje para diante, porque o presidente dos Estados Unidos, irresponsavelmente, está transferindo a sede da Embaixada Norte-Americana de Tel Aviv, que é a capital política de Israel, para Jerusalém, violando todos os entendimentos que a humanidade tem tentado para pacificar o Oriente Médio. Ou seja, vamos esperar uma nova intifada, uma nova intensificação do terror como linguagem de uma sociedade em convulsão. Portanto, que haja preconceito no Brasil, que haja intolerância no Brasil, não podemos negar, mas, por favor, não deixemos de dar o devido valor à fórmula com que nós temos tentado buscar uma integração étnico-religiosa na sociedade brasileira. E eu podia continuar aqui e tal. Nós temos um clima em que é possível, e só o Brasil tem isso no planeta Terra, colher culturas tropicais no mesmo dia de colher culturas temperadas no mesmo território. Ou seja, o Brasil pode colher uma fruta tropical no Nordeste no mesmo dia que está colhendo centeio, cevada ou trigo no Sul. E por aí vai. Este é o mesmo país. O que é que a gente faz com isso? Eu estou aqui chamado para perguntar o tema que me foi proposto, se o Brasil tem jeito. O que é real e o que é um mau momento? O real é esse segundo bloco de informações. Terra, gente, minério, riqueza, biodiversidade. Isso é o real, é o físico. O que é uma transição, é um mau momento? É 27 milhões de desempregados, 62.800 homicídios, etc, etc, etc. Como é que a gente explica isso? Mais do que isso, como é que a gente sai disso? São as duas grandes perguntas que a sociedade brasileira devia impor ao debate político. Porque o debate político é o único lugar onde a gente pode encerrar essa crônica estúpida que pretende reduzir o Brasil a uma coisa que o Brasil não cabe nela, que é essa mistificação que vem do provincianismo da política de São Paulo, que racha a sociedade brasileira, ou pretende rachá-la, entre coxinhas e mortadelas. Ora, veja, o Brasil não cabe nesta miudice. O Brasil é muito mais complexo, muito mais maravilhoso, muito mais difícil, muito mais complexa é a palavra, do que esta redução mistificadora, muito conveniente aos dois. E isso impõe um debate plural. O Brasil precisa se encontrar entre olhares distintos, pensares distintos, compreensões ideológicas, valores diferentes, porque o que pega, gente querida, é catapora. Ideia só pega se for boa. Portanto, a gente precisa chocar nossas ideias e começar a fazer que os auditórios se misturem, para que a gente não fique falando só para aqueles que acreditam no que a gente está dizendo. Isto devia ser o grande esforço da sociedade brasileira, exigir que todo o estamento político, toda a representação política respondesse no debate. Duas perguntas. O que é que produziu este momento hecatômbico? Como é que o Brasil chegou onde chegou? O que aconteceu para que o Brasil chegasse neste fundo do poço moral, físico, econômico, social, institucional, político que nós estamos vivenciando? Em que a presidência da República, pela primeira vez e pela segunda vez na história, é acusada de formação de quadrilha, corrupção passiva. Em que o judiciário, dia sim, o outro também, passa à margem da lei e fala e faz e solta bandido e prende gente inocente e falam pelos cotovelos, dão entrevistas e justiçam pessoas. O que está acontecendo? Que baderna é essa? O que produziu isso? Onde é que nós erramos para que o Brasil chegasse a esse ponto? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta óbvia é que nós devíamos impor o debate. O que fazer para tirar o Brasil disso? Como virar esse jogo? Como transformar as energias potenciais do Brasil, essa riqueza física e humana que nós temos, numa ideia que nos reúna ao redor de um projeto nacional de desenvolvimento emancipador da sociedade brasileira? São essas duas perguntas. E aí eu peço aos auditórios que me distinguem com a sua atenção um pouquinho de paciência, porque isto não será inteligível
a golpe de frase feita, a golpe de simplificações grosseiras, a golpe de mistificação, que é muito próprio da política, a retórica. Por isso que eu estou pedindo para ser ouvido como professor, como estudante, porque a política, o discurso são 10 minutos. Está tudo errado, o cara que está aí é o responsável, manda para mim que eu chuto, deixa com o Miguel que vai dar tudo certo, eu sou bom e eu vou trazer a casa comigo de roupa lavada e deixa comigo que vai dar tudo certo. Isso é um pouco a nossa discurso. Não pode mais ser assim, agora a coisa está muito grave. Nós não podemos votar por gratidão, não podemos votar por protesto, nós temos que, infelizmente, impor o debate para que quem ganhe leve as boas ideias. E é disso que eu estou tentando cuidar ao longo desse ano inteiro. Se vocês concordarem, então, nós vamos tentar entender e responder a primeira pergunta. O que aconteceu para o Brasil chegar a esse lugar? Bom, em 1980, estou repetindo onde eu ando, para a gente entender as coisas mais com a inteligência e menos das interdições ideológicas. Em 1980, o Brasil tinha 130 milhões de habitantes e representava 1% do comércio do mundo. Quando eu repeti. Na mesma data, a China, já com 800 milhões de habitantes, representava os mesmos 1% do comércio do mundo. Hoje, o Brasil representa 1% do comércio do mundo e a China representa 12,5% do comércio do mundo. Portanto, aparentemente, já está visto que tem uma coisa errada e que a desculpa não é o cenário internacional. Não é uma perseguição divina, é um erro estratégico de formulação. E não é que a gente possa imitar as instituições da China. Se fosse assim, era muito fácil. Não existe transplante institucional. Existe de coração, de pulmão, de fígado, mas transplante institucional não existe. Nem os da China e nem os de Chicago. Nós somos obrigados a desenhar a nossa institucionalidade. Mas entender que o Brasil era mais rico e desenvolvido do que a China em 1980 e que hoje nós representamos 1/4 da China, sob o ponto de vista de produção, isso é necessário. Isso é esclarecedor. Em 1980, o Brasil tirava 1/3 da sua riqueza da indústria. Hoje, o Brasil tira 10% da sua riqueza da indústria. Voltamos à proporção da indústria no PIB ao que tínhamos em 1947. Em 1980, a produção industrial brasileira, em volume absoluto, não é relativo, era a soma da produção da China, da Coreia do Sul, da Malásia, do Vietnã, de Singapura e de todos os tipos asiáticos, e da sobrava não tem que cuidar. Ou seja, a produção do Brasil era a soma deles todos. Hoje, a Coreia do Sul produz 4 tanto e a China está passando aí para 6 tanto que o Brasil produz de indústria. Sem se falar na qualidade disso. 30 anos atrás, o Brasil sabia fazer, montava 500, 600 mil carros por ano. E a Coreia do Sul não sabia fazer carro. Hoje, a Coreia do Sul tem 4 marcas globais de automóveis coreanas. O Brasil não tem nenhum. 30 anos atrás, o Brasil tinha uma veleidade de uma indústria eletroeletrônica, inclusive um esforço na direção da informática. Essa foi talvez um grande equívoco. Mas o Brasil tinha pretensões. Nós tínhamos um sistema de som Carrara, Gradiente, que é o novo, né? Era uma eletroeletrônica brasileira. Pois bem, hoje a Coreia do Sul tem 6 marcas globais de eletroeletrônica, inclusive celular, e o Brasil não tem nenhuma. Então, me parece que essas indicações objetivas recomendam a humildade a nós de entender que nós estamos tangendo a coisa do jeito errado. E aí, por que isso aconteceu? Ora, aconteceu porque o Brasil, em 1980, exauriu sua estratégia nacional de desenvolvimento. E não conseguimos, de lá daquela data até hoje, montar uma outra estratégia nacional de desenvolvimento. Vamos ali entender o que eu estou querendo dizer. De 1980 para hoje, o Brasil cresce 2% ao ano na economia. E no mesmo período, o Brasil cresce 1,7% da população. Ou seja, se eu cresço a riqueza 2% ao ano e a população cresce 1,7% ao ano, a renda por cabeça está crescendo 0,4%. Quando a gente lembra da absurda concentração de renda do nosso país, que é a pior do mundo, muito 0,4% por cabeça foi concentrado na cabeça do baronato lá em cima, dos mais ricos. O resultado do Brasil para o povo está regredindo desde os anos 80. Desde os anos 80 nós estamos regredindo. Hoje, como eu já disse, o Brasil está nessa crise
E isso não aconteceu por acaso. Penso eu, e quero repartir consigo essa minha convicção para a gente discutir, que o que está acontecendo com o Brasil é produto de um modelo, de uma contradição do modelo antigo, que morreu, e da nossa incapacidade de superar esse modelo. E aí vou tentar explicar. Em 1945, puxo um pouquinho mais para trás, 80% do povo brasileiro morava no campo, só 20% morava nas cidades. E a economia brasileira era uma economia rural de subsistência, ou seja, a maioria esmagadora do nosso povo plantava para comer. Os excedentes econômicos, ali quando acabou a Segunda Guerra Mundial, salvou uma manchinha aqui, ali, cacau na Bahia, minério em Minas Gerais, gado no Rio Grande do Sul, mas o excedente relevante naquela data que o Brasil tinha era extraído da monocultura, do café lá para baixo e da cana-de-açúcar aqui para cima, assentado num modelo de escravista ou da sucessão da exploração absolutamente predatória da mão de obra migrante, que desesperada fugiu da Europa, nas convulsões europeias, do Japão, etc., e veio para o Brasil disposta a trabalhar por um prato de comida e um teto para a chuva e para o sol. E esta elite escravocrata, oligárquica, rural, era monopolista desses excedentes econômicos do café e da cana-de-açúcar. É nessa data que os brasileiros do tempo resolvemos praticar aqui uma experiência que estava tendo muito sucesso empiricamente observável no mundo, que era o esforço keynesiano. Isso é uma referência a um lorde britânico que escreveu algumas obras importantes e que basicamente tentava sugerir um marco de economia política que nem era o estatismo do comunismo leninista, marxista, e nem era o laissez-faire, o liberalismo radical de Adam Smith ou Hayek mais recentemente. A ideia é que a economia boa, aquela que funcionava, era uma que achasse um ponto de equilíbrio entre um Estado empoderado e uma iniciativa privada convergente com uma estratégia consensada de desenvolvimento. E imediatamente, acrescento eu, convocando-se o pensamento universitário para a resposta técnico-científica do desafio do desenvolvimento pretendido. Quando houve uma grande depressão na América do Norte, em 29, o Roosevelt fez o New Deal, praticando pela primeira vez, em escala global de uma grande nação, esse ideário. E foi extraordinário. Ao que parecia o fim do capitalismo, a crise de 29, foi esconjurado em menos de 24 meses, com dinheiro público, que nem sequer tinha, com déficits inclusive, como Keynes recomendava, para turbinar com dinheiro público o capitalismo colapsado. Funcionou extraordinariamente. Em menos de 24 meses, a América estava de volta à exuberância econômica. A guerra interrompe tudo isso, mas quando acaba a guerra, o mesmo modelo, também protagonizado pelos norte-americanos, que é muito curioso como eles fizeram para si e para o mundo, e agora estão recomendando que não se faça mais quando é a vez dos outros. Né? Certo? É tudo muito assim a retórica do mundo. Mas o que é que foi feito? O plano Marshall pegou a Europa destruída e com dinheiro público recuperou-se em associação com a iniciativa privada, recuperou-se o território europeu em 3, 4 anos. O plano do general MacArthur replicava a mesma lógica de economia política e o Japão destruído foi recuperado de forma brevíssima, rapidíssima. E os brasileiros do tempo assistimos isso maravilhados e achamos, aqui está a solução para nós. E aí resolvemos fazer aqui um modelo, né, de desenvolvimento moderno, modernizante, não para reconstituir uma estrutura destruída, mas para construir o Brasil moderno, o Brasil economicamente moderno. E modernidade na data era sinônimo de indústria. Então, nós resolvemos tomar um caminho planejado de ordenar as energias do Brasil em direção a um projeto nacional desenvolvimentista, cujo grande objetivo era substituir a economia rural de subsistência e a economia rural de monopólios, da monocultura do café, da coisa, por uma plataforma moderna, diversificada de uma indústria nacional. E então fizemos a decisão. Qual era a indústria que o Brasil ia ter? E esse esforço histórico aqui é para responder a pergunta o que aconteceu para nós chegarmos aqui e acharmos a explicação empírica do que precisamos fazer para virar o jogo. Então não é uma digressão histórica só para mostrar uma erudição que nem sequer tem, é apenas um testemunho
porque a gente deve aprender não é com a manipulação ideológica, com a mistificação ideológica, com o jogo internacional de influências, e sim com a nossa própria inteligência, com a nossa própria história. E aí o que acontece? Vamos industrializar o Brasil por qual caminho? Começam as nossas contradições. Substituição de importações. O que quer dizer isso? Olha, o Brasil está comprando do estrangeiro o quê? Com grande volume. Olha, enxada, pá, picareta, porque não tínhamos nada de metal mecânico. Então bota aqui que o Brasil vai ter uma fábrica de enxada, pá, picareta, foice, para começar. O Brasil está importando carro do estrangeiro, que a turma está querendo andar de carro, ouviu falar dessa novidade, tá? Então bota aqui, nós vamos tentar uma indústria de automóveis. O Brasil está importando XYZ, fizemos um mapa, e tudo que o Brasil comprava do estrangeiro com grande volume era a pista por onde nós íamos tentar fazer uma indústria nacional brasileira. Mapa da substituição de importações. E agora, quem paga esse negócio aí? Aí começamos a tropicalizar o modelo. Esse foi que começa o problema. Quem paga esse negócio aí? Olhando para os capitais privados, eles eram muito pequenos, lá como hoje. Isso os economistas chamam de formação bruta de capital. Na prática é o seguinte: qual é o capital que sobra entre a riqueza que você produz durante um ano e o que você consome durante o mesmo ano? Isso é a sobra que explica de onde vai vir o investimento no futuro. Então a formação bruta de capital no Brasil era muito baixa, por conta da economia muito precária, e pior, politicamente arisca a novidade, porque era rural, escravista, e havia uma ideia já da Revolução de 30 que violentamente revoltou a República Velha. Nós íamos substituir a elite brasileira, de uma elite rural, escravista, oligárquica, por uma nova burguesia nacional, urbana, comprometida com o ideário vitorioso na guerra, que era a modernidade econômica e a liberdade política, etc, etc, etc. Então, deu-se um problema, não tem dinheiro para pagar. Olha para os capitais públicos, também não tinha, que era a questão do keynesianismo, eram capitais públicos, o Brasil não tinha. Nasce daí, para a gente entender o nosso desafio contemporâneo, a ideia da gente fazer um atalho, pegar uma picada, ao invés de enfrentar a discussão política e os traumas e conflitos a elas inerentes para construir poupança no país, nós resolvemos fazer um atalho. Vamos financiar o desenvolvimento do Brasil fundando uma dívida externa. Não era uma estupidez inominável na época, porque os capitais no passado, nessa época, eram de muito longo prazo e muito baratos. Os empresários aqui presentes seguram o queixo aí. O Brasil passou 30 anos tomando dinheiro emprestado, há 3 anos de carência, 12 anos de prazo para pagar e juro médio de 3% ao ano. 3% ao ano. Aí qual era o problema? Eu pensava no tempo. Né? O mundo inteiro sustenta desenvolvimento com o seu próprio capital. Não há precedente de sucesso em nenhuma nação que sustente o seu desenvolvimento baseado no capital dos outros. Mas nós resolvemos tomar esse atalho. E fomos iludidos por essa questão do dinheiro da época ser muito longo prazo e barato. Então eu pensava no tempo, qual é o erro? Eu tomo $1 bilhão hoje, abro uma Petróleo-Brás, como aconteceu em 54, e aos 3 anos, quando acabar a carência e começar a pagar, o faturamento de um ano da Petrobras já paga o que eu estou devendo, ainda tem mais 12 anos para frente. Então, danado a tomar dinheiro emprestado barato lá fora e abrir Brás, né? Que era o Nacional Desenvolvimentismo. Então, fizemos uma Petróleo-Brás, uma Aço-Brás, que era a Cinebrás, fizemos o Telefone Brás, fizemos a Estrada Brás, o Porto Brás, porque nós precisávamos também conectar a infraestrutura conexa ou correlata a esse esforço de industrialização, energia, telefone, estrada, porto, aeroporto, etc, etc, etc. Funcionou. É muito importante em termos de depressão coletiva, de descrença do jovem na sorte ou na condição do Brasil, que vocês saibam disso. O Brasil é citado nos manuais de economia do mundo como um case, um caso chamado de milagre econômico. O Brasil é um caso que nós agora vamos perder para a China nesse lugar, mas é um caso extraordinário. Nós saímos do nada e em 30 anos dessa estratégia, 35 anos dessa estratégia, nós nos transformamos na 15ª economia industrial do mundo. O mundo olhou para o Brasil impressionado. Opa, que é isso? O que esses caras estão fazendo? Saímos do zero de 1945 a 1980. Portanto, não há defeito genético na nossa nação. A raça brasileira é boa, é capaz,
apoiada, estimulada, apoiada, enfim, ela é capaz de produzir fenômenos para o mundo admirar. Porém, o Brasil, para o mal que temos aí fora, também não é obra propriamente do acaso, como às vezes parece. É consequência da contradição desse modelo e da sua exaustão, do seu fim e da nossa incapacidade de pôr em debate eternamente um novo modelo, um novo projeto, uma nova estratégia nacional de desenvolvimento. O modelo produziu uma contradição. Por bem, produzimos a 15ª economia industrial do mundo. Mas para o mal, nós produzimos também aqui 2 problemas, pelo menos. Vou chamar a atenção só de 2. Lembra que quando nós começamos a estratégia, 80% do povo morava no campo, como eu falei? O Brasil tem o mais veloz processo de migração campo-cidade da história da humanidade. Em 30 anos, essa equação inverteu. Passamos a ser 82% urbano, 18% rural. E isso explica a favelização das cidades e o colapso do tecido urbano, porque em boa parte do período nós estamos sob regime autoritário e ninguém quis olhar para esse fenômeno que acabou criando territórios para se instalar o baronato do tráfico, uma inacessibilidade dos serviços, da própria presença da polícia, e as sociedades, as comunidades são obrigadas a celebrar acordos com os chefes do tráfico, das facções criminosas, para sobreviver. Ali vive um misto de terror e de clientelismo, e as comunidades fazem acordos para sobreviver, e a lei é a lei da morte. Isso tudo é consequência de outros tantos desdobramentos dessa hiperurbanização não planejada e não prevenida e não acompanhada como sequela ou imprevisibilidade do modelo. Mas o mais grave sequela, o Brasil para o mal que temos aí fora, não é isto. É que nós produzimos, ao empatar capitais públicos volumosos e assentando esses capitais públicos no endividamento, a futuro, e o futuro chegou, nós hiperconcentramos a renda do país. Ao fazer dinheiro, usar o dinheiro público para fazer aço, não fizemos reforma agrária. Ao usar o dinheiro público para fazer petróleo, não fizemos saneamento básico. Ao usar dinheiro para fazer estradas, rodovias, portos, aeroportos, não fizemos a educação. Havia, na frase do Delfim Neto, um certo cinismo. Delfim dizia, em 1973, que era primeiro preciso fazer o bolo crescer para depois dividir. Então, havia uma certa lucidez cínica, mas havia a ideia de que era isso mesmo. Vamos concentrar a renda, produzir um bolo grande e depois a gente cuida aí no futuro de dividir. A divisão nunca veio. Resulta deste modelo a sociedade mais concentradora de renda do mundo organizado. No Brasil é crítico isso. 6 pessoas, meia dúzia, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hoje no Brasil, tem renda, fortuna equivalente às rendas de 100 milhões de brasileiros. Isso não existe nada parecido em nenhum lugar do planeta. Todo mundo acha que é exagero, entra no Google, vão conferir. É uma fundação acreditada, tem uma matéria da Carta Capital, 6 brasileiros têm a fortuna equivalente ao que possuem 100 milhões de brasileiros. E as estatísticas oficiais não diferem disso. 10% dos brasileiros são donos de 50% da riqueza do país. Então isso é uma perversão tremenda que gera distorções e gravamos os mais complexos, mas nós vamos entendendo o que está acontecendo com o Brasil na sua verdadeira raiz, porque por aí nós vamos achar a resposta para a segunda pergunta, penso se o debate aceitar que esse diagnóstico é correto. Se não for, alguém tem que me ensinar o que é o correto. Só que além de ter produzido essa contradição, o modelo morreu em 1980. E morreu, brinco eu, de morte morrida e de morte matada. É para ninguém mais ter ilusão de que é ressuscitado. Não é. Morreu de morte morrida porque lembram qual era o fundamento do financiamento do modelo? Dinheiro internacional, de longo prazo, barato. Essa coisa sumiu da realidade humana. Com a globalização, com a eletronização do meio financeiro, o dinheiro virou o que os americanos chamam de smart money. É eletrônico. Fica um garoto em Wall Street ou na City em Londres ou em Tóquio, sentado atrás de uma tela de computador de cristal líquido, com softwares, com algoritmos extraordinariamente conectados, ligados na internet, e fica piscando ali luzinha quanto é que está rendendo títulos, papéis de bancos privados, de corretoras, de IPOs, de lançamento de ação, o diabo de
títulos públicos no mundo inteiro. De maneira que um banco da Malásia precisa de $1 bilhão para fechar o caixa de uma operação importante que ele não estava prevendo, e é um banco AAA com risco zero, não sei o que e tal, pisca na telinha que ele vai pagar 2% de juros por 4 dias. Imediatamente o garoto vai lá, taco, enter, tira $1 bilhão de Honduras, tira $1 bilhão da Nicarágua, da Bolívia, do Peru, e leva para o banco da Malásia. Resultado, a Malásia, $1 bilhão não é nada para o banco, mas para o balanço de pagamento dos países, 70% dos países, $1 bilhão é suficiente para quebrar. De maneira que 100% dos países que tinham sua matriz de desenvolvimento dependente de fluxos internacionais de capital, quebraram nos anos 80. E o Brasil foi junto. Qual é o problema? É que ao invés da gente olhar esse problema que aconteceu, sim, vai ter a morte matada, eu falei, só está morrido. Lembra qual era a estratégia de industrializar? Ou seja, substituir importações. O que é substituir importações? É correr atrás do que os outros já estão fazendo, dos que os outros já estavam sabendo fazer tecnologicamente há 10 anos, há 15 anos, há 20 anos. Então nós saímos atrasados, vamos imitar os cabras, né? Fazer igual com eles, porque no tempo que nós fizemos isso, as tecnologias se sucediam com muita paciência. O exemplo mais sofisticado é o da Volkswagen, a primeira planta de automóveis que o Brasil teve, o Juscelino Kubitschek trouxe na década de 50. E ele trouxe uma linha de montagem alemã usada. Essa linha foi desmontada lá e veio montar aqui em São Bernardo do Campo. Olha onde é que nasce o Lula. São Bernardo do Campo é a indústria automobilística. Lula, como fenômeno político, líder sindical, vem do nacional desenvolvimentismo. Abre-se uma indústria automobilística e a Alemanha botou uma linha de montagem nova. A ilusão de ótica qual era? O Fusca que saía da linha de montagem usada era rigorosamente o mesmo Fusca que saía da linha de montagem nova na Alemanha. Então a gente estava aqui com a sensação de que estávamos, como diz o inglês, up to date, ou seja, contemporâneos, no mesmo tempo dos alemães, porque o produto era igual. Só que começa a surgir um negócio que acaba se devastando a economia brasileira neste caminho, que é produtividade. E aí ninguém precisa ser economista para saber. A nova linha de montagem na Alemanha produziu o mesmo Fusca, só que com a mesma energia, o mesmo funcionário, a mesma água, o mesmo custo, tirava 5 Fusca por dia. E a nossa aqui tirava 1. De maneira que o outro lá foi ficando dramaticamente mais barato e o nosso aqui relativamente dramaticamente mais caro ao longo desse tempo. E isto então matou o modelo de morte matada. A sofisticação tecnológica, a ideia de que a gente ia sair imitando os outros, atrasado, ia chegar e ficar contemporâneo há algum tempo, sumiu do mapa da humanidade. Imagina celular, informática, novos materiais, química fina, robótica, mecatrônica, né? Biotecnologia, nanotecnologia. Imagina, hoje um chip dobra a capacidade de processamento a cada 24 meses. E não há a menor chance do Brasil jamais chegar nessa luta de novo. Mudou tudo. Não é que a gente tem defeito genético, não. Se a gente disser, vamos fazer um chip brasileiro, a gente faz. Nós vamos gastar uns 12, 15 bilhões de dólares e vamos chegar a um chip. Só que esse chip vai ser capaz com capacidade de processamento de um 486, que seria uma grande proeza. Só a pergunta é, para que serve o 486, um chip 486 hoje em termos de, né, Celeron, não sei o que, Pentium 28, não serve para nada. Esse é o grande drama que aconteceu. E isso então nos traz ao desafio. Morreu o modelo, deixou uma contradição imensa e nós precisamos substituí-lo. Era óbvia a agenda do país quando aconteceu. Emergência. Não podíamos tratar do assunto. Estava numa ditadura. E aí os militares quiseram pôr em discussão o contexto internacional, os ciclos tecnológicos, a mudança do perfil do capital financeiro, e nós outros, ó, nananina não tem conversa, devolve a democracia que a gente resolve o problema. Então, criamos toda uma geração de políticos que celebramos juntos, eu falo juntos, porque eu já estava lá. Eu era militante do movimento estudantil, depois formado, já professor da universidade e me preparando para ser a primeira vez deputado, que eu fui com 25 anos. Então, não tinha conversa. Nosso consenso era a agenda política da redemocratização. Anistia, eleição direta, constituinte, fim de papo. Discutir economia, não pode, porque na hora que a gente abriu a discussão de economia, que está numa mesa sentado Ulisses Guimarães, Tancredo Neves, Teotônio Vilela, pessoas maravilhosas, muito conservadoras,
Miguel Arraes, Leonel Brizola, João Amazonas, Luiz Carlos Prestes, a esquerda católica que depois origina o PT, essa conversa aconteceria na primeira noite, acabaria em tapa e não tinha mais esquerda. Então vamos ficar do que nos reúne, redemocratizar o país. Eis aí começa a tragédia brasileira. Não temos mais o debate que importa, lá como cá, e vamos discutir só a fogueira, a emergência, que é a redemocratização. Na minha opinião, não estou arrependido, era isso mesmo que tínhamos que fazer, embora a gente devesse ter colocado, nós estamos fazendo isso taticamente, mas logo em seguida nós precisamos discutir o modelo, para ir ajudando a população a entender. Mas é mais fácil, e nós viramos inclusive um povo que faz a apologia da ignorância. É uma coisa impressionante o que acontece no Brasil. Políticos se consideram aptos a governar o país, a governar estados, a governar... E não acho que precisa estudar, não acho que precisa se assessorar, não acho que precisa ter informação. É um negócio assim. É impressionante isso para mim. Não é que a gente precisa ser doutor para governar, nem para ser político, absolutamente não. Mas é preciso ter discernimento para dar ordem, para saber mandar, para avaliar, para controlar, porque senão o seu serviço é outro, não é mandar, não é liderar, na minha opinião. Quer dizer, não sei se eu estou sendo velho demais aqui, mas no Brasil virou isso, a apologia da ignorância. E em parte disso a responsabilidade é nossa, que adiamos, superficializamos o debate para segurar o consenso da redemocratização. Redemocratizamos o país, tragédia, morte da Tancredo Neves, que era o homem do Juscelino, era o homem do Getúlio, conhecia o Nacional Desenvolvimentista desde a origem. O Tancredo estava na reunião que o Getúlio Vargas se despediu para se matar e lançar a carta de testamento. Era ministro do João Goulart, foi primeiro-ministro do Brasil, conhecia tudo, era confiável pela esquerda, pela direita, pelos militares, porque era sério, tinha rumo, tinha prumo, sabia do que se tratava e estava pronto para abrir a discussão sobre o novo projeto do país. Tragédia brasileira morre na véspera da posse. E nós, que tínhamos acabado de conquistar a democracia, já eu era deputado, corremos para segurar o Sarney, porque o Sarney tinha traído o lado dele, tinha vindo para o nosso lado, e os militares engoliam o Tancredo, porque o Tancredo era respeitável, mas os Sarney tinham ódio, porque eles consideravam um trânsito. Resultado, corremos para blindar o Sarney, que todos nós segurando as pontas e tal, e toma esculhambação. Essa esculhambação aí, pensa, eu já vi todo igualzinho, era quadrilha, todo mundo roubando, foi esculhambação generalizada e tal, desse jeitinho mesmo, deu no colo essa esculhambação. E a gente ali agarrado, protegendo, porque, sabe lá, né? Se os militares vão derrubar o Sarney, vão voltar e tal. Hoje a gente viu que não tinha problema, mas foi tudo muito delicado. Resultado, aparece a nova emergência, inflação. Como a gente quebrou o país, o capital financeiro mudou de perfil, ficou caríssimo, nós não mudamos o modelo, continuamos dependendo dos fluxos internacionais, perdemos o crédito internacional, fomos para a luna, chegamos a uma moratória, que não foi uma moratória que a gente decidiu fazer, porque simplesmente não tínhamos mais um centavo para pagar dinheiro externo. E aí perdemos o crédito internacional e passamos a financiar os desequilíbrios do Estado da economia brasileira com a inflação. 10 anos, 12 anos, 15 anos, 20 anos de inflação alta, nova emergência. Ninguém mais discute projeto, ninguém mais discute modelo, porque ninguém quer discutir isso, todo mundo só quer discutir a inflação, a carestia, a confusão e tal. Veio o Plano Real, eu já sou ex-governador, ministro da Fazenda, ajudei o Itamar Franco a fazer e o PT ficou contra. Só para a gente ir balizando aqui a discussão, liguei para o Lula, meu amigo, vocês estão errados, o Mercadante está te desorientando, o Plano Real não é um truque, o Plano Real é um plano sério, vai acontecer e vai resolver a parada. Tá bom, estou te dizendo, ficou lá contra o Real, estava na frente da pesquisa, subiu, o Fernando Henrique não existia, virou presidente do Brasil. Só que o Plano Real, sendo sério, não era um novo projeto, não era a solução estratégica para o Brasil. O Plano Real é, mal comparando, um antipirético. Sabe como é? A gente, quando tem uma infecção profunda, a gente tem uma febre. Febre não é doença. A febre é um sinal que o nosso corpo manda para a nossa inteligência para dizer o seguinte: tem um agente infeccioso aí, pode ser muito grave. Pode não ser tanto, pode ser na garganta, pode ser na urina, pode ser, sabe lá, no pulmão. Então precisa segurar a febre, porque senão vai ter uma convulsão, mas segurando a febre, leva para o médico fazer os exames e ver se é caso de comprimido, se é caso de injeção, se é caso de cirurgia. Mal comparando, o Real foi um antipirético. Nós pegamos
problema da inflação, que era a febre do modelo estrangular, e metemos um antipireco muito exitoso, muito extraordinariamente bem feito. Não estou me elogiando, são os técnicos que elaboraram lá, eu estava lá liderando a equipe num certo momento crítico e tal, e tenho muito orgulho disso. Eu vou mostrar na televisão a cédula de real com a minha assinatura, que eu nunca tinha mostrado, eu tenho ela guardada lá em casa. Quando o Bolsonaro diz assim, vamos resolver o problema, espera um pouquinho, mostra aí mais. Essa campanha agora vai ser o seguinte: vai apresentar para o empregador, que é o povo, o currículo. Vai apresentar o currículo. Experiência anterior. Eu vou apresentar minha experiência anterior e tal. E a tua? Pois bem, o que aconteceu? O sucesso foi tão estrondoso do antipirético que o doente ficou bom da febre ligeiro demais. Aí elegemos o Fernando Henrique, que era o príncipe da sociologia, vinha do lado do povo, um cara que tinha sido caçado, um cara que tinha compromisso, tinha escrito livros sobre o Brasil, sobre as coisas e tal. Era inclusive um certo guru intelectual de uma esquerda moderna, por muito pouco ele não foi do PT, mas ajudou a formular o PT como partido, era amigo do Lula desde o começo. Aí o Fernando Henrique entra no poder e se inebria. Se inebria por quê? Entendam bem, porque nós precisamos entender o hoje no Brasil. E se isso tudo for verdade, a pista da solução já estão sendo dadas aqui. Para quem for um pouquinho mais malicioso, já estão colhendo aqui as pistas do que precisamos fazer. O que é que faz por que o Fernando Henrique fica muito popular e introduz a reeleição? Porque a inflação era um mecanismo doentio de financiamento da economia e do setor público no Brasil. Era uma espécie de imposto, não consentido, mas tomava dinheiro dos pobres da classe média e transferia para o setor público, para os bancos, etc, etc. Bom dia. E aí o que acontece? Cessou o imposto inflacionário, aquilo vira renda em 24 horas. E o povo que tem uma renda deprimida, imediatamente pega essa renda incrementada e vai ao consumo. E fica feliz. E tende a gratificar o governante do dia. E o governante do dia não tinha percepção, não tinha projeto, ou se deixou inebriar pela vaidade, que sabia que o real não era o novo projeto nacional de desenvolvimento, era só o antipirético. Ao invés de levar o doente para o hospital para fazer os exames, leva o doente para o samba. Vai para a farra e fica surfando na popularidade fácil da explosão do consumo, que não tinha sustentação. Por quê? Porque a produção estava se colapsando e se deteriorando. Lembra que eu falei? O Brasil tirava 30% da sua riqueza da indústria e agora estava tirando 10%. Isso começa aí. Vem vindo. E o Brasil, então, precisa crescer muito a importação do estrangeiro. Todo mundo aqui que tem óculos está importando. Todo mundo aqui que tem relógio está importado. Todo mundo aqui que tem celular está importado. Todo mundo que veio de ônibus, 60% do óleo diesel é importado. Todo mundo que precisava tomar um remédio, 80% é importado. Quem veio de carro, 80% do valor do carro, mesmo produzido em Pernambuco ou no ABC Paulista, é importado. E isso explode a importação. E a produção não acompanha, pelo contrário, a produção definha. E aí o que acontece? O país quebra. E quebra 3 vezes espetacularmente na mão do Fernando Henrique. Como é que um país quebra? Não é como uma indústria, um comércio que fecha a porta e bota uma placa fora do negócio. Quebrei. Um país quebra, muda o valor da moeda do país em comparação com a moeda de circulação internacional. Não pensem que é complicado, eu peço muito que vocês dominem esse assunto, me perguntem se não tiverem entendido, que nós precisamos criar uma corrente de opinião para ajudar o nosso povo a entender. Por quê? Porque nós descobrimos com o real que não tem congelamento, não tem tabelamento de preço que funcione, mas tem uma coisa que nós descobrimos: nas economias modernas, integradas internacionalmente, se você controlar um preço, você controla todos os outros. E qual é o preço? A taxa de câmbio. Quantos reais você precisa para comprar um dólar? Aí que história é essa? É assim, a gente não compra dólar, o povão não compra dólar, mas vamos explicar: o povão come pão. Se der certo, come uma pizzazinha ali uma vez por mês e tal, ou até mais, se der um pouquinho mais certo. Pão e pizza é trigo. Trigo o Brasil não produz com suficiência, então ele tem que comprar do estrangeiro. E para comprar trigo tem que pagar com dólar. Portanto, se eu precisava, quando o real foi feito, de R$1 para comprar um dólar de trigo, eu tinha capacidade de comprar 1 por 1. Quando o Fernando Henrique quebra o país, a gente precisa de R$4 para comprar o mesmo dólar de trigo, ou seja, nós já perdemos capacidade de consumo para um quarto que tínhamos na partida
do real. Compreende isso? A gente não compra dólar, mas toma remédio. Como eu já falei, 80% dos remédios vêm de fora. Então eu precisava de R$1 para comprar um dólar de Tilenol durante o governo Fernando Henrique. Quando ele quebra o país, precisa de R$4 para comprar o mesmo dólar de Tilenol. Ou seja, minha renda diminui para um quarto do que é a minha capacidade de consumir. A gente não compra dólar, mas anda de ônibus. Como eu já falei, 60% do óleo diesel dos ônibus que circulam em Natal estão vindo do estrangeiro. Então, se eu precisava de $1 para comprar um dólar de diesel, a passagem de ônibus é variável do diesel, e eu passo a precisar de R$4 para comprar o mesmo dólar de diesel, a passagem de ônibus explode 4 vezes o valor. E aí o povo fica muito zangado, porque não é politizado, mas o cara sente no bolso. Essas manifestações de 2013, que derrubaram Dilma, não tem nada a ver com corrupção. Corrupção é o pretexto, é a exploração, a excitação do juízo moral justo que a sociedade tem, mas o que fez o povo ficar zangado e não proteger a democracia, de aceitar um golpe por quadrilheiros, foi isso. É o mesmo fio. Quer ver? Vamos seguir adiante. Quebra o país, muda o patamar da taxa de câmbio, muda os preços relativos todos, apresenta-se uma miragem de inflação e o governo resolveu atirar nisso com taxa de juros. E a taxa de juros só tem efeito sobre preços livres se houver mais gente podendo e querendo comprar as coisas do que a produção apresentada. Também ninguém precisa ser economista para entender. Se eu tiver capacidade de vender, de produzir 100 geladeiras e tiver 120 pessoas querendo e podendo comprar geladeira, o que é que acontece com o preço da geladeira? Sobe, naturalmente. Mas não é o caso do Brasil. O Brasil tem capacidade de produzir 150 geladeiras e está vendendo 100. Porque nós estamos com capacidade de instalar ociosa. E essa gente atira com taxa de juros para transferir renda de quem produz e trabalha para quem especula. Lembra que os escravocratas queriam isso? Eles mudaram agora, eles agora moram na Avenida Paulista, estão em bancos, estão ganhando dinheiro com exploração de juro alto. Mas é a mesma cultura escravista. É a mesma que pede que se avilde o trabalho como valor, que introduz no mundo do trabalho insegurança jurídica, insegurança econômica. É a mesma mentalidade escravocrata que não muda quase nada, vai só sofisticando os seus meios, mas é o baronato do Brasil que está todo o tempo querendo revogar as conquistas da Revolução Livre e agora da Constituição de 88. Pois bem, dá então passagem à ruptura, dá passagem ao Lula. E o Lula assume, com a taxa de câmbio a valor de hoje, a R$ 9,20. Vamos acompanhar aqui o problema para vocês entenderem. Quando o Lula toma posse, eu era ministro, estava lá, fui ajudá-lo a estruturar o governo, a começar o governo, a grande mudança. Estou muito feliz de ter ajudado o Brasil de novo nessa época, né? E aí o Lula toma posse com a taxa de câmbio a R$ 9,20 a valor de hoje. O valor de hoje seria R$ 9,20. Olha, hoje o câmbio está R$ 3,20 a valor de hoje. O Lula tomou posse com o câmbio a R$ 9,20 pela quebra do Fernando Henrique e pelo componente especulativo. 8 anos depois, o Lula entrega para a Dilma com a taxa de câmbio a R$ 1,75. Então, quando explode de 1 para 4, a gente perde capacidade de consumir. Mas quando cai de 9,20 para 1,75, a gente multiplica por 4 a capacidade de consumir. E aí aquilo que aconteceu lá atrás com o Fernando Henrique, o povo fica feliz, amplia a capacidade de consumo e tende a gratificar o político que lhe promoveu isso. E aí a produção não acompanha, porque o país está se desindustrializando, não tem projeto, a taxa de juros impede que o financiamento chegue à atividade econômica real, o atraso tecnológico vai tomando gravidade a impedir e o país vai se desindustrializando, mas o consumo sobe. Como é que resolve essa equação? Aumenta a importação. Todos os celulares, 60% do óleo diesel, todos os remédios, toda a eletroeletrônica, toda a informática, 80% do valor do carro. Já viu o filme? A gente passa a importar. Por que que não quebrou? Por que que não quebrou? Ainda. Porque com o Lula, a China saindo de 1% do comércio mundial para 12,5%, crescendo a 14% ao ano, enquanto o Brasil crescia 2% ao ano, a China passa a comprar pesadamente os produtos tradicionais do Brasil, que são produtos de baixo valor agregado, in natura, minério de ferro. Quando o Lula entregou para a Dilma, a tonelada de minério de ferro estava sendo vendida por $190. Quando a Dilma foi golpeada, estava vendendo a mesma tonelada por 38.
Quando o Lula entrega o governo para a Dilma, estavam vendendo um barril de petróleo por $110. Quando a Dilma é derrubada, estavam vendendo o mesmo barril de petróleo por $30. Então, com o Lula, os preços das commodities lá em cima mascararam o desequilíbrio estrutural na conta do Brasil com o estrangeiro e permitiram ele atravessar. Quando a Dilma assume, o projeto não estava posto, não foi colocado em debate em Nova Desenho, replicaram a mesma matriz do Fernando Henrique, câmbio flutuante, meta de inflação, superávit primário, que é só uma tática, não tem nada a ver com estratégia de desenvolvimento, é só uma tática de manejo do dia a dia, da mão para a boca. O Brasil não sabe hoje para onde vai em nenhum setor, não tem plano de nada. A educação tem papo furado, muita retórica, muita conversa mole, tecnocratas elaborando sozinho em Brasília, até de boa fé, mas não há decisão política para nada sério no Brasil, que a gente possa dizer, está acontecendo um projeto que vai fazer o Brasil sair de tal para tal, na educação, na saúde, na segurança, na infraestrutura, seja lá o que for, não tem nenhum. Eu sou do plano, eu conheço, eu fui ministro, conheço por dentro, por fora, tudo isso aí, fui governador, fui prefeito, tenho amigo dentro do governo, não tem nada hoje planejado no Brasil. Mas o fato é que, olha o filme. Quando o Fernando Henrique quebra o Brasil, o PT cria um movimento fora FHC. E o Lula, então presidente nacional do PT, assina um pedido de impeachment do Fernando Henrique. E leva para entregar ao então presidente da Câmara, eu me odeio, Michel Temer. Vocês acreditam nisso? Foi assim que aconteceu. E o Lula, meu irmão, não faça isso, pelo amor de Deus. Remédio para governo ruim não é a ruptura da democracia, não é impeachment. Na hora que a gente faz um negócio desse, um de nós vai ao poder amanhã, eles vão fazer a mesma coisa, só que eles têm a mídia, têm o poder econômico que nós não temos. E está, não sei o que. Isso eu não estou dizendo aqui para ser profeta, não. Eu tenho escrito isso, tudo publicado, artigo na Folha de São Paulo, debate público com o PT e tal, eu denunciando o equívoco, eu tendo sido adversário do Fernando Henrique, rompi com ele, tendo ajudado a fazer o real no primeiro dia. Não aceitei ser ministro, fui embora para os Estados Unidos, abandonei a vida pública, fui para a universidade estudar, zangado porque o Fernando Henrique estava traindo aquilo que nós tínhamos proposto para o país, traindo miseravelmente, e como eu tinha ajudado a fazer o real, eu não queria por omissão ser confundido com alguém que se calou. Então tem 1000 documentos, tem um livro, como tem livro aí, eu escrevendo, denunciando o que ia acontecer, não porque sou profeta, mas porque estava lá, ajudando a fazer o plano real. Pois bem, passa o tempo, a Dilma quebra o país. Como é que quebra? Já aprendemos, o país não fecha, muda o patamar de valoração da moeda comparado com o dólar. Então, quando a Dilma consegue a reeleição, estava 1,75 o câmbio. No dia seguinte da reeleição, que nem o Fernando Henrique, o câmbio papoca para 4. E aí, imediatamente, o preço de passagem de ônibus, preço de remédio, preço de eletroeletrônico, preço de carro, tudo passa a subir. E a Dilma tira com taxa de juros. Exatinho a mesma matéria de Fernando Henrique. O que acontece? Movimento fora Dilma. Pedido de impeachment, aí não foi o Lula, mas foi dois malucos de São Paulo, da USP, mas a serviço dos tucanos, vão entregar a pedido de impeachment ao bandido Eduardo Cunha, né, a quem o PT prestigiou, dando furnas para ele roubar e comprar os deputados como colega. O PT se zanga comigo, eu sou aliado desde 89. Mas como a gente fala a verdade, ou simplesmente nós não vamos deixar o povo entender o que aconteceu. Quem entregou a linha de sucessão, Michel Temer de vice, o braço direito de Fernando Henrique vira vice do PT, e a Câmara, a presença da Câmara, ao PMDB, foi o Lula. Confiado na popularidade fácil, acreditando que a Dilma ia segurar as contas, e não tem outra, derrubando a Dilma. Resultado prático, o Brasil chega ao ponto que nós estamos, em que basicamente o país não tem mais condição de sair desta. Então haverá toda uma mistificação de que o país está retomando a economia. Isso é pura mentira. O Brasil está proibido de crescer hoje por 3 razões, as 3 vindas desse processo de erosão. Primeiro, o explosivo endividamento das famílias e das empresas que eu já descrevi aqui. 40 milhões de pessoas no SPC e todas as empresas colapsadas no crédito. Segundo, o Brasil está com as finanças públicas absolutamente arruinadas. Nos últimos 12 meses, o déficit primário, ou seja, a diferença entre o que o governo arrecadou e o que o governo gastou, já com o investimento deprimido a quase zero, só com custeios mal impostos, o Brasil está com um déficit de 160 bilhões de reais. E não há nenhuma providência sendo tomada, pelo contrário,
Semana passada, esses canalhas deram às multinacionais do petróleo uma isenção tributária de R$1 trilhão pelos próximos 20 anos. Bando de ladrão, vagabundos, ladrões da coisa pública. Eu estou me moderando aqui, mas isto é uma aberração. Você sacrificando o país inteiro, constrangendo aposentado, perseguindo custeio de saúde, perseguindo custeio de universidade e dar uma isenção para a multinacional do petróleo de R$1 trilhão. Foi feito isso na cara da freguesia semana passada. Certo? Isto tudo é o que está acontecendo com o Brasil, mas a finança pública também colapsada. E terceiro, qualquer crescimento detona a importação, que nós conversamos. E ao detonar a importação, deflagra o filme, né? Como é o duro de matar 3, duro de matar 5, duro de matar 27, duro de matar 38. Vai ser desse jeito se a gente não tirar na rua. Se for verdadeiro esse diagnóstico, irmãos e irmãs queridos, sucede daí uma solução. O Brasil precisa deixar de acreditar na mistificação neoliberal. E repare bem, eu, Ciro Gomes, dou muito valor à iniciativa privada. A iniciativa privada é uma energia vital para o sucesso da humanidade. Ela tem um papel absolutamente indispensável na promoção do progresso humano. Eu não faço parte do esquerdismo infantil de certos grupos de pensamento no Brasil. A iniciativa privada é muito importante. Só que a iniciativa privada não sabe fazer desenvolvimento. A iniciativa privada sabe fazer crescimento da empresa, crescimento do emprego, crescimento da massa de renda, pode fazer uma aposta em ciência e tecnologia que não está fazendo no Brasil, pode fazer uma aposta, né, no ganho de produtividade, qualificando seus trabalhadores, está fazendo o oposto no Brasil, introduzindo a insegurança jurídica e econômica no mundo do trabalho. Isto é um desastre. Porém, o Brasil precisa se libertar da ideia vã de que essa equação complexa como é, o mercado vai sozinho resolver, não tem chance. Só para vocês terem uma ideia, hoje, o mercado financeiro brasileiro, esses loucos ao longo dos últimos 20 anos, permitiram que o Brasil concentrasse em 5 bancos 90% do mundo financeiro do país. Isso o Fernando Henrique Lula não mudou nada. Quando eu era ministro da Fazenda, o Brasil devia ter uns 50 bancos de projeção razoavelmente nacional e mais uns 50 locais. Hoje o Brasil tem 5 bancos concentrando 90% do mercado. Caixa Econômica e Banco do Brasil, Itaú, Bradesco e Santander. 5. Aí eles fazem um jantar em São Paulo e não estão financiando ninguém, não estão renovando para pagar de ninguém. Tenta descontar do mercado. Se não é 1,75 aqui em Natal, por mês. 1,75 ao mês. Sabe quanto é o juro americano hoje? Há 8 anos? 1,5 ao ano. Como é que vai crescer? Como é que vai crescer a economia? Sem investimento público, sem investimento privado. E qualquer crescimento que seja, explode a importação, que tensiona a taxa de câmbio, que faz a ruptura, porque vem inflação, vem taxa de juros de novo. Então, óbvio que nós temos que celebrar um novo projeto nacional de desenvolvimento. Esse projeto tem um compromisso com a superação da desigualdade, da miséria. Isto é tudo planificável, é planejável. E a tática é fazer o país crescer. Porque, ao contrário do que o discurso oficial diz, o Brasil não tem nenhum compromisso com o crescimento há décadas. E piorou muito porque o Fernando Henrique engessou no segundo mandato, servindo ao sistema financeiro internacional brasileiro, a economia. Porque se você tem taxa de câmbio flutuante, se você tem meta de inflação, se você tem superávit primário como piloto automático, crescimento econômico, emprego, renda, é tudo subefeito, é feito colateral da engenhoca aqui. E essa engenhoca aqui proíbe o país de crescer. Então precisa livrar o Brasil disso e apostar no crescimento. Para crescer, nós temos que resolver essas 3 equações da virada. Consolidar o passivo do empresariado, tem saídas para isso. Fazer uma grande reforma fiscal que conserte e saneie as contas públicas na direção de cobrar mais de quem pode pagar mais e diminuir os tributos indiretos sobre o povão, que paga 42% da sua renda de imposto, enquanto os ricos pagam 6%. A carga tributária brasileira tem essa característica de absoluta regressividade e entrar numa dinâmica de substituição de importações, não mais em tudo, como no passado iludimos que podia ser.
mas os complexos industriais que eu indicei aqui. Complexo industrial do petróleo e gás, lembra que nós estamos importando 60% da gasolina? Que política é essa? Exportar petróleo bruto barato e importar derivado de petróleo caro em dólar? Que isso? Que loucura é essa? Que mundo faz isso? Os americanos já têm 20% das exportações dele do Brasil, gasolina. Vê se pode uma coisa dessa. O salário americano é muito mais alto e estão vendendo gasolina no Brasil. Mas não é pouca não, 60%. Os empregos estão lá. Depois você tem o complexo industrial da saúde, companheiros. A União Federal esse ano comprou 17 bilhões de dólares gerando emprego nos Estados Unidos, na China e na Europa. O complexo industrial da saúde é compra governamental, na veia. Não é negócio de tomografia computadorizada, que é uma sofisticação tecnológica que a gente pode avançar para ela. Estou falando de prótese, cama de hospital, bengala, cadeira de roda, fármacos, coisas com patente vencida, que a compra governamental pode perfeitamente dirigir jovens empreendedores com incubadora de empresa, com a universidade, centros de pesquisa e extensão e engenharia reversa. Isso tudo o mundo inteiro está fazendo. Depois o complexo industrial do agronegócio, 40% dos custos de produção da agricultura e pecuária mais violentamente competitivos do mundo importados. E por fim o complexo industrial da defesa. Nós estamos gastando 20 bilhões por ano, 20 bilhões importando, para não dizer uniforme, porque a China ganhou a concorrência para fornecer os uniformes do exército brasileiro. Essa nós conseguimos cancelar, porque foi a esculhambação final. A China forneceu os uniformes do exército brasileiro, mas o resto é tudo importado. Bala, as comunicações militares nossas são processadas pelo satélite americano. Então repare bem, atenção, o dinheiro está chegando para pular e calcar, mas repete aí que eu estou ouvindo direito. Na NSA ou na CIA nos Estados Unidos. Eles espionaram a Dilma, espionaram a presidência da República do Brasil, eles grampearam a Petrobras. Isso tudo está documentado oficialmente, porque as nossas comunicações civis e militares estão todas processadas por satélites norte-americanos. O GPS que guia a mira dos nossos caças, do nosso navio, do nosso submarino, é americano. Isto é ridículo, mas isto aqui é um potencial de geração de alta linhagem tecnológica, que, por exemplo, a Força Aérea encomendou um K-390, tá? 319 é o seu número, que é um super cargueiro, que vai rivalizar no mercado dos americanos. Estão sozinhos com o Hércules 630, que é um super cargueiro, só que o Hércules 630 é turbo-hélice. E a Embraer desenvolveu, com a encomenda de 3 bilhões de reais feita pela Força Aérea Brasileira, desenvolveu, só para dar um exemplo para o que eu estou falando, um sucedâneo para o Hércules 630 com turbina. Isso é um mercado anual de 20 bilhões de dólares no mundo. E o Brasil ia ficar sozinho nele. Estes canalhas, depois de gastar 3 bilhões de dólares para desenvolver o projeto que está pronto e voando, precisa voar tantas horas, custa 700 milhões para fazer os ajustes e ele ter a certificação internacional. O que é que eles fizeram? Suspenderam os 700 milhões e os americanos estão atuando nas agências internacionais para mudar as regras de certificação, já conhecendo por espionagem industrial as especificações do nosso supercargueiro, para tirar o Brasil desse mercado e proteger para eles que vão ainda desenvolver um supercargueiro. É isso que está acontecendo no nosso país. Por isso que eu sou um cabra marcado para morrer. Mas eu, antes de morrer, eu vou contar a história do Brasil. Obrigado. Bem, depois da brilhante exposição do nosso presidenciário Ciro Gomes, vamos às perguntas. A gente tem um horário um tanto que limitado, porque o nosso presidenciário chegou já às 14 horas e precisa estar no aeroporto com antecedência. Mas eu tratei de separar por temas até para otimizar. E aí, à medida que o nosso presidenciário, eu acho que a gente pode contemplar numa só resposta os questionamentos, a gente vai facilitando e otimizando, porque veio uma quantidade de perguntas que nos chegaram aqui, será impossível respondê-las todas. Então, vou começar aqui sobre
a questão do ensino. Qual a sua opinião sobre a expansão dos institutos federais? Qual a proposta para as instituições federais? A mesma coisa. Como as instituições científico-tecnológicas podem contribuir na estruturação de vantagens competitivas nacionais? Bom, eu tenho que fazer escolhas, porque eu não posso cansar os auditórios mais do que eu canso. Então eu tenho que ter foco dessa coisa que me parece original, percepção estratégica do problema brasileiro, do modelo, do projeto, mas evidentemente isso tudo aqui é para poder dizer como que a gente pode responder às questões da população, que são a saber, a ordem de emergência, saúde, segurança e emprego. Não há resposta para isso sem desenho do Projeto Nacional de Desenvolvimento, seja porque o emprego é consequência instantânea disso, seja porque as políticas públicas, ainda que concedidas no setor privado, têm custo. Por exemplo, quanto custa o FIES? Por exemplo, quanto custa o ProUni? Eu falei em educação, basicamente em associação com a iniciativa privada. Então, o Brasil precisa ter um projeto educacional de longo prazo. Só que um projeto educacional que tenha metas, prazos, avaliação, controle, quem faz o quê, quanto custa e de onde vem o dinheiro. Para que isso se transforme numa política de Estado e não numa política de governo que ciclicamente vai e volta e para. Por exemplo, e não é por qualquer tipo de cabalice, apenas o discurso político está muito desmoralizado, eu tenho procurado, sempre que posso, usar exemplos. O Ceará, que vizinho, um dos estados mais pobres do Brasil, tem hoje 77 das 100 melhores escolas básicas do Brasil, pelo IDEB. 77, não é brinquedo não, 77 das 100 melhores escolas básicas do Brasil, pelo IDEB, estão no Ceará. O melhor IDEB do país, que já atingiu a meta de 2030, é a minha cidade, Sobral. Nós temos já 2 escolas nota 10. Significa o seguinte, a meninada zera as provas. Isto foi possível por quê? Porque nós montamos uma equação que é a que o Brasil precisa ter. Metas, objetivos, avaliação, controle, quem faz o quê, quanto custa e qual é o prazo. E aí você teve a agenda tradicional, equipamento, rede física, salário, treinamento, capacitação, não funcionou. Melhorou, mas não funcionou. Aí nós percebemos que havia um grande problema, e aí vem a inovação. Pela experiência empírica, como havia metas, e a meta é ver o resultado, nós percebemos que havia uma gravíssima distorção, porque a meninada que não conseguia ter bom desempenho, ficava para outra série e começava a evadir na escola, porque começava a ter constrangimento de ficar o mais velho convivendo na atividade ali com o mais novinho e tal. E a equação escolhendo lá para cima. Então nós inventamos lá um programa que chama alfabetização na idade certa. E passamos a fazer acompanhamento aluno a aluno, não por amostragem mais. Então 100% dos alunos são acompanhados individualmente. E hoje nós temos a sofisticação de se o aluno faltou a aula, vai no motoqueiro na casa dele para saber o que aconteceu. Todas essas equações dão a pista do que nós precisamos fazer. Então, sob o ponto de vista do Brasil, nós precisamos expandir o ensino público e gratuito. Eu sei onde eu estou, não estou cometendo gafe nenhuma, mas a responsabilidade pública é expandir, democratizar o ensino público e gratuito. Responder da mestra que nos recebe com tanta hospitalidade. Sim, há muitas ineficiências no serviço público. Mas quando se diz que um aluno custa 4 vezes na rede pública, custa um aluno na rede privada, está se fazendo uma falácia, porque disparar no ensino público é melhor do que o ensino privado ou médio. Disparar. Sem lugar. O que não quer dizer que não haja exceções, e eu não tenho preconceito nenhum, porque até as metas de superação que eu quero advogar no Brasil são, hoje, no ensino superior de ensino superior, eu quero imitar a Colômbia. Então, a Colômbia hoje, que é mais pobre que o Brasil, tem 42% dos jovens de 18 a 25 anos no ensino superior. E eu imagino que o Brasil não pode fazer menos do que a Colômbia. Eu peguei esse exemplo prático para estressar o debate no Brasil, que não se explica. Nós não somos a Inglaterra, não somos os Estados Unidos, perfeitamente sabedor que não somos a Inglaterra nem os Estados Unidos, mas nós somos mais ricos que a Colômbia.
que a Colômbia faz, ninguém não faz. É uma questão locacional. E, evidentemente, o grande constrangimento é o conflito distributivo, que está botando 50% do orçamento em juros e rolagem de dívidas. Então, esse é o problema do Brasil. 50% do orçamento estão empatados, 50% de tudo que o governo arrecada estão empatados na rolagem da dívida e dos juros. 29% do orçamento empatados na Previdência. Sendo que na Previdência, 2% dos beneficiários levam um quarto de tudo. E o governo resolveu fazer um controle da despesa, o decreto, por emenda da Constituição, que é pior, em cima de 21% do orçamento, que são todas as despesas. Então, repare, A é a despesa com juros e banco, não tem controle nenhum, está livre. 50% do orçamento. B é a despesa com previdência, que 2% leva 25% do benefício, está fora do controle. 21%, que é o que sobra, educação, saúde, segurança, infraestrutura, portos, aeroportos, etc. O governo tabelou e obriga que não se gaste mais por 20 anos, senão o nominal. O que quer dizer que a sociedade brasileira crescendo a 1,7% ao ano vai simplesmente começar a ter per capita em educação, per capita em saúde, per capita em segurança, deprimido por 20 anos. São canalhas, não é pouca coisa não, para preservar dinheiro para juros de banco. Esta é a grande questão. Então nós temos que ter metas e fazer um grande embate por esse secretário de orçamento aí. Esse é o grande embate que precisa o povão se organizar, informar, para sustentar um presidente que, sabendo disso, vai lá mexer nisso. E eles não vão reclamar disso, eles vão reclamar de outra coisa, vão inventar escândalo, vão inventar temários religiosos, temários morais, para tentar tirar o debate desse assunto e desviar na cabeça do povo a compreensão dos problemas reais. Aí o que eu estou dizendo, os problemas morais, familiares, religiosos, eu também os cultivo, os valores. Mas eu, com meu filho, eu digo, meu filho, se comporte, tenha decência, adore a Deus, né, faça ter a parcimônia e tal, mas na política, meu filho, não deixe o político engabelar com esse papo furado. A política tem que discutir é emprego, salário, juro, campo, educação, saúde, segurança. Vamos para mais um bloco de perguntas. De que maneira o país evitaria uma evasão de finanças se optasse por seguir o caminho de uma reforma fiscal mais progressiva? Outra pergunta sobre a votação das grandes reformas. Fale sobre a Previdência e o golpe dos trabalhadores. Questão dos juros altos, como resolver a política quanto à questão trabalhista e previdenciária, tudo também na mesma linha. Caso eleito, com a sua postura dentro das reformas trabalhistas e previdenciárias, se proporia a sua revogação. No seu governo, qual a idade para a aposentadoria? Qual será a idade para a aposentadoria? Qual será o papel do Rio Grande do Norte no Pacto Federativo? O que o senhor pensa sobre a mudança do Pacto Federativo para ajudar os municípios e assistirmos à quebradeira dos estados brasileiros? Qual a causa para as soluções para esta crise dos estados brasileiros? Também toda nessa linha de reforma previdenciária, trabalhista, Pacto Federativo. Como eu tentei demonstrar para vocês, uma das 3 premissas da virada de estagnação econômica, crise orgânica e estratégica que o Brasil tem, com maior ou menor intensidade vivenciada dos anos 80 para cá, é uma equação de saneamento das contas públicas. Portanto, a esquerda mesmo, o pensamento progressista mesmo, não pode tomar uma atitude reacionária com relação ao tema de reformas. Quem é responsável por reformar é o mundo progressista. O mundo conservador é que quer que fique tudo como está. Então a gente precisa sair desse grande perplexidade ideológica e assumir como autoria nossa a necessidade de reformar as instituições do Brasil. Elas estão falhando, elas não prestam, elas como estão não servem à nação. Agora, há reformas e reformas.
E, fundamentalmente, a gente tem que definir a qual senhor nós queremos servir. E esse é o meu antagonismo com esta geração de reformas que os golpistas estão impondo ao país. Porque, repare bem, um governo que faz um refis, como aconteceu, e permite o abatimento de 99% dos ônus daqueles maus pagadores, não tem nenhuma autoridade para falar em agosto de custeio de educação. Um governo que, na mesma semana que abre a discussão da reforma da Previdência, faz uma isenção de R$1 trilhão para petroleiras multinacionais, não tem nenhuma autoridade, são corruptos, são canalhas. E da fila da puta? Tudo certo, e eu concordo em gênero, número e grau. A pegar está pedindo que eu não fala mais, eu tenho que ser. Por isso que eu estou pedindo para ser ouvido como professor, porque o professor pode, né? Na aristocracia brasileira, o presidente pode roubar para ver tudo, mas tem que falar palavrinha. Então, repare bem, o Brasil precisa de duas reformas. Marafá não fala de outras tantas: a reforma fiscal e a reforma política. A reforma fiscal tem que ser tratada assim, porque é mentira que o Brasil possa resolver a sua equação de financiamento do setor público fazendo uma reforma previdenciária separada de uma reforma tributária. Isso não existe. Por quê? Porque o Constituinte de 88, ao criar o orçamento da Seguridade Social, criou uma cesta de receitas que incidem sobre faturamento e não sobre lucro das empresas. E como isso está sendo gravemente onerado, as empresas estão botando a língua de fora. E aí você tem gravemente 3 grandes custos que incidem sobre a competitividade da empresa, de qualquer tamanho, pequena, média, grande e tal. Sendo que quanto menor, mais difícil de se evadir, mais difícil de tratar esses assuntos. Quais são os custos, sob o ponto de vista microeconômico? O custo do juro, que é disparado o maior custo de uma empresa brasileira, disparado, porque se a taxa Selic está caindo, o Brasil está cobrando 486% no cartão de crédito, de juro ao ano. Se a Selic está caindo, o Banco do Brasil cobra 382% de juro no cheque especial. Se o juro está caindo na Selic, o Bradesco desconta um duplicado a 52% ao ano. Isto não existe. Qual é o negócio do mundo que remunera 52% de encargo financeiro? Só que o empresariado brasileiro, de tanto apanhar, desenvolveu um modo de conviver com isso. Como é? No jurídico, ele denuncia a taxa de juros, e na pessoa física ele aplica o dinheiro. E aí fica assim meio esquizofrênico. Ele é contra o juro na empresa e gosta da rentabilidade financeira do excedente dele depositado. E ao ficar paralisado por essa perversidade, o debate que não faz, ele perde da política o estresse dos outros custos, a saber, os custos do trabalho, previdência e salário, aí vem reforma trabalhista e previdenciária, como estão fazendo, e os custos de transferência, a infraestrutura, né? Problema de frete, essas coisas todas. Ora, a solução não é essa, porque o capitalismo moderno se afirma no consumo de massa. E o consumo de massa só acontece em renda, quando há renda. Isso é uma obviedade que o mundo moderno já aprendeu faz tempo. Vou repetir: o capitalismo moderno se afirma no consumo de massa. E o consumo de massa supõe renda distribuída, porque todo mundo pode consumir. E aí o lucro, ao invés de ser muito grande numa venda, o lucro é pequeno em muitas vendas. E a soma dos pequenos é maior do que o grande numa, que é o ganho de escala. E isto é o que explica o sucesso da China. Isso é que explica o sucesso da Alemanha. A Alemanha tem o maior custo por hora trabalhada do planeta Terra. E a economia mais competitiva do mundo. Por quê? Porque eles apostam em renda e agravam a competitividade ganhando produtividade. A carga tributária da Alemanha é
46% do PIB. O custo de salário é muito alto. O custo de carregação previdenciária da Alemanha deve ser 2 ou 3 vezes o do Brasil. E a Alemanha ganha competição contra os americanos no mercado americano, quanto mais em terceiros mercados. Por quê? Porque eles fizeram uma aposta em produtividade. Então você consegue produzir muito mais com menos custo, e aí ganha um pouquinho por cada unidade, e ao ganhar escala, ganha muito pela soma de muitos pouquinhos. No Brasil, a gente tem um estrangulado o consumo da população, tem esses stop and go, só para vocês verem o tamanho da raiva do povo da Dilma, é assim, ó. 44 milhões de consumidores foram trazidos da classe D para a classe C durante o período das commodities altas do Lula, do salário mínimo, etc, etc. 44 milhões de pessoas passaram a consumir o que classifica as coisas, é o padrão de consumo. Passaram a consumir geladeira, fogão, forno de micro-ondas, motocicleta, etc, etc, etc. Com a Dilma, 29 milhões desses 44 milhões foram empurrados de volta. Isso é ódio mortal, para nunca mais ser esquecido. Como o Fernando Henrique, citado da Folha que saiu agora, o Fernando Henrique só é o menos impopular do que o Michel Temer. Aí é caramba também, né? Porque o Fernando Henrique está na cabeça do povo como um grande traidor, que tomou a renda da população para ganhar a eleição. Ganhou a eleição e enganou. E a Dilma vai ficar nisso. Vai ficar nisso nunca mais. Ela pode até ser deputada, ser senadora, que é uma pessoa honrada, minha amiga e tal. Mas este é o grande problema do Brasil. Então você tem que fazer uma equação fiscal e colocar em debate o modelo fiscal brasileiro em cima de caricaturas, para a gente começar a ter a inteligência do povo entendendo. Repare bem, só 2 países do mundo não cobram imposto sobre lucros e dividendos: o Brasil e a Letônia. Todo respeito à Letônia, não parece ser Deus, não, mas Estônia. Estônia. A Estônia, que são vizinhos ali, eu vivo misturando com a Estônia. Né? Só o Brasil que é a Estônia. Sabe quanto é o imposto sobre herança de ricos dos Estados Unidos? Sabe quanto é? 45%. Sabe quanto é no Rio Grande do Norte, que está atrasando a folha dos funcionários? 4%. Ok, o Ceará é 8%. Por quê? Porque a Constituição estabelece um limite máximo de 8%. O Ceará cobra 8%. Dos ricos, que isenta todo mundo pequeno e tal. Como nós fizemos na tal reforma da Previdência, faz tempo que os juízes, os promotores pagam lá 14%. Os módulos funcionários modestos pagam 9%, mas os grandes pagam 14%. E isto é politicamente viável, nós ganhamos todas as eleições. O grande erro dos políticos, a minhoca na cabeça, é você achar que o bajular corporativismo, jogar todo o dinheiro do Estado na mão de 2% da população, que tem seu valor, tem seu merecimento, é popular. Olha o que está acontecendo. O que é popular mesmo? É bom a gente entrar no governo popular, mas o problema é sair popular. Eu saí com 74% de aprovação do governo do Ceará. Eu sou duro. Nunca brinquei com coisa nenhuma. Mas eu, por exemplo, tinha 37% de receita corrente líquida livre para investimento. 37%. O que eu fiz? O Ceará tinha uma dívida mobiliária sujeita a essa loucura do juro do governo brasileiro, e eu achava que era razoável que o Ceará, tendo uma sobra de dinheiro, comprasse a dívida de volta. Aí o pessoal está doido, rapaz, essa dívida vai vencer daqui 15 anos e tal. E daí, meu patrão, isso é o Estado. Então eu fui ao mercado, não podia nem me gabar, porque tinha deságio, eu fui ao mercado de pouquinho em pouquinho, comprei 100% da dívida mobiliária do Ceará, com 15 anos de antecedência. Resultado, o Ceará hoje está lá seguro e sólido, dando aumento, pagando tudo em dia, expandindo saúde, expandindo a educação, porque não está sujeito à política de juros que o Brasil pratica, porque eu estabilizei a dívida do Estado um tempo atrás. Isto, daqui 15 anos depois, é hoje. Isto tem que ser feito no Brasil. Você tem hoje, por exemplo, renúncia fiscal, a Dilma fez. No último ano de governo da Dilma, antes do impeachment, fez uma renúncia fiscal para oligopólios de São Paulo de 84 milhões de reais. 84 milhões de reais dá para pagar 4 refinarias. Onde é que ele deve gastar esse dinheiro? Entregando para oligopólios fazer remessa de lucro para o estrangeiro, ou fazer esses 84 milhões serem reproduzidos na refinaria? No Rio Grande do Norte, no Ceará, no Maranhão, autonomizando o país. Isso é um trade-off, ou seja, é uma decisão de que aqui sim ou se quer se vir.
Evidentemente que isso é uma luta popular. Essa minha proposta de saneamento fiscal atinge 0,03% dos cidadãos brasileiros. 0,03 por 3 centésimos de 1%. Só que eles são os donos da grana, eles é que pagam a Globo, eles é que pagam a Veja, eles que pagam o Estadão, pagam a Folha de São Paulo, ou são os próprios donos delas que vão fazer. Então é uma grande questão democrática. Eles vão atacar e eu vou defender. E quem vai arbitrar é o povo. Porque eu não quero ser presidente, agora eu falo como possível candidato, para chegar lá e me desmoralizar. E para não me desmoralizar, eu quero propor antes, para negar esculhambar, eles defender e o povo arbitrar, e o povo arbitrar em meu favor, eu chego lá fora, nem beira de cima, porque ele votou em mim e votou na minha ideia, apesar de ter sido esculhambada pelos outros lá. Mas o debate não é leal, eles não vão esculhambar a minha proposta, eles vão esculhambar a minha. Eu sou padre culto, eu sou temperamental, falastrão, limbaru. Aí não dá para dizer que eu sou ladrão. Não dá para dizer que eu sou sobre reformas. Essa reforma trabalhista ela vai revelar tal selvageria que ela precisará ser adaptada. Não é revogar. Nós precisamos convocar a sociedade brasileira para discutir uma reforma institucional na área do trabalho. Por quê? Porque o mundo do trabalho moderno mudou muito. E a legislação brasileira está anacrônica, de fato está anacrônica. Há muito abuso na justiça do trabalho que predispôs boa parte do empresariado a ficar a favor dessa selvageria que está aí, mas isso a gente está fazendo mal comparando, como quem vê uma vaca cheia de carrapato e ao invés de tratar o carrapato, dá um tiro na testa da vaca para resolver o problema da vaca. Entendeu? Porque nenhuma nação do mundo prospera introduzindo no mundo do trabalho segurança jurídica e segurança econômica. Então é preciso generosamente convocar o debate, e aí você tem várias coisas para fazer, mas a direção aqui é introduzir segurança jurídica e segurança econômica na relação de trabalho. Não isso que aconteceu que vai virar uma baderna. Hoje na Folha de São Paulo tem uma manchete. A Universidade de Estácio, atenção pessoal, a Universidade Unifacex. Não, estou falando na Estácio. Então, dizendo, atenção pessoal, você não entendeu o alcance da minha malícia. Atenção pessoal, a Universidade de Estácio demitiu hoje 1.200 professores e os contratou de novo com base na nova legislação trabalhista e o salário consta caiu para mais ou menos a metade do que estava pensando. O Rogério Marinho, deputado aqui do Rio Grande do Norte, que fez isso. Eu vi. É um rapaz que está. Vote nele! Estou brincando. O senhor vai ser presidente, o senhor vai ser. Na minha mente, eu vou ver. Aqui ele diz a pergunta de um fã de Bolsonaro que está vendo tudo pelo Facebook. O que o senhor pensa, inclusive dando dicas acerca da redução da maioridade penal, revogação do Estatuto de Desarmamento e lei da imigração? Eu agradeço muito ao eleitor do meu ilustre opositor, meu colega e meu amigo, que era pelo menos está em Bolsonaro, fui colega dele 4 anos na Câmara, mas fui mesmo. Ele está ouvindo Galo cantar e não sabe direito aonde. A minha dúvida é se ele faz isso de malícia ou só de inexperiência mesmo. Porque repare bem, onde é que liberar a arma diminui violência? Hoje o grande debate nos Estados Unidos, para quem cuja bandeira de Bolsonaro bateu continência para a bandeira americana é muito estranho. Para quem vai seguir um partido chamado Patriota, não vou debochar tanto assim, não, mas repara, nos Estados Unidos o grande debate hoje é porque os fundadores da América consideram que a posse de arma é uma inerência ao direito de revolução que fundou a América. Portanto, para eles é um tema político. Então, qual é a ideia? É que só houve a independência americana, só se fundou a América do Norte, porque
patriotas americanos se armaram contra os colonizadores ingleses. E os pais fundadores, então, afirmam aquela data, estamos falando de 1776, século XVIII, que a posse de arma é uma inerência ao direito de revolução, ou seja, não é para enfrentar bandido, não é para enfrentar marginal, é para enfrentar o inimigo externo, o colonizador, de uma nação que se funda numa guerra. Definitivamente este não é o caso do Brasil. Definitivamente este não é o caso do Brasil. O Brasil foi fundado num ato de habilidade do colonizador brasileiro. Dom VI pediu ao filho que ficasse e lançasse mão da coroa antes que alguma aventura lançasse mão, porque a insurgência revolucionária da Revolução Francesa estava entre nós na Inconfidência Mineira, Tiradentes, as pessoas já iam estudar mais, né? Já iam Bolsonaro. Então, o direito de andar armado é um grosseiro equívoco, se tratando de segurança pública. Segurança pública é tarefa do setor público, é o Estado Nacional que tem que prover a paz pública. A ideia imbecil de armar fazendeiro para se proteger de invasão simplesmente vai fazer de cada fazenda do Brasil um lugar onde o narcotráfico, o crime organizado e as facções vão buscar arma pesada, porque as pessoas não são treinadas para isso. E o MST tem que se manter dentro da lei, da regra, por império da lei e das autoridades do Estado de Direito democrático. Não é por negócio de violência individual, não é por escolha. A propósito, Jair Bolsonaro, já que ele provocou, os policiais, no estrito cumprimento do dever legal ou do exercício da legítima defesa sua ou de terceiros, são excluídos da criminalidade. Eles não são excluídos da apuração porque o Estado de Direito Democrático tem que avaliar se há discriminante, ou seja, a excludência da criminalidade, não é da pena. Não comete crime quem, exercendo estritamente o seu dever legal, que é o caso do policial, ou de quem, em legítima defesa sua própria ou de terceiros, mata alguém. Isto não é crime. Na lei brasileira não é crime, é mentira tua ou desinformação, que não estudou, não quer estudar e está falando de assunto sério, a qual que faz direito. Preste atenção no serviço. Então, nada na população. Porque a sociedade é dever do Estado, e se tu mesmo está com vontade, Jair Bolsonaro, o epicentro da esculhambação, da corrupção no Brasil e da violência organizada é o teu Estado. Faz 26 anos que tu é deputado federal, mas tu é vereador mais 4 anos. Onde é que tu andava quando o Rio de Janeiro criou o Comando Vermelho? O que é que tu andou fazendo quando o Rio de Janeiro instalou o crime organizado nas favelas do teu Estado? O teu governador está condenado a 54 anos de cadeia. O presidente da Assembleia do teu Estado está preso. 3 dos 5 dos 7 desembargadores do Tribunal de Contas estão presos. Cadê tua fala sobre esse assunto, Marcos? Agora vem, rapaz. Tchau, bateu, pegou. O que é que o senhor acha da estrutura política atual? Aí tem uma interrogação aqui acerca de Gilmar Mendes, escolha de ministros dos tribunais superiores, desembargadores e conselheiros dos tribunais de contas, sobre as 10 medidas contra a corrupção. O que é que o senhor acha já que foi deturpado? Veja bem, se quiser que eu responda as perguntas, não dá para misturar isso, não. Eu posso até ser mais telegráfico, mas vamos fazer individualmente, porque era o meu limite aqui. Já está no limite. Então vamos lá. Eu acho que o ministro Gilmar Mendes tem agido muito à margem da lei. E fala demais, repete demais, se reúne com quem não devia ver, de se reunir. E isto é muito ruim para um ministro da Suprema Corte, a quem a Estado de Direito Democrático atribui a última palavra. Portanto, a Suprema Corte tem que ter recado, tem que ter isenção, tem que ter respeito à institucionalidade do país. Não pode dar liminar para o presidente da República nomear ministro. Isso é violentamente hostil à Constituição. Não pode ter a atitude de soltar bandido sem ter atribuição para isso. A sociedade brasileira está assustada com isso. E é preciso que a gente tenha clareza disso. E a Suprema Corte brasileira precisa desligar essa TV de justiça. Não existe isso em nenhum lugar do mundo sério.
Nenhum lugar do mundo sério. Você sabe que numa corte americana, nem fotografia pode ser feita. Quando quem quiser saber, eles autorizam uma pessoa a desenhar. Pega um desenhista, desenha lá, entrega para os jornais, para as televisões, desenha não pode nem fotografar. Agora os julgadores brasileiros trocam diatribes entre si, em tempo real, a população assistir, isso está introduzindo gravíssima insegurança. Isto é um sintoma de anarquia, sabe, de falta de compostura que nós temos que ter também, para além da autoridade das nossas polícias. As 10 medidas de combate à corrupção são o fascismo do público, porque esses assuntos estão pacificados pela humanidade. Por exemplo, a presunção de inocência, por exemplo, o ônus da prova a quem acusa, por exemplo, o contraditório, por exemplo, o direito à afirmação de inocência e à liberdade que a isso é inerente até o trânsito em julgado das sentenças. Produzir prova artificialmente sempre foi nulidade no mundo inteiro. Você torturar uma pessoa e obter uma confissão e depois essa confissão ser válida, isso é simplesmente voltar à Idade Média. Então isso não tem cabimento, o que não quer dizer que a gente não tem que estressar as instituições brasileiras, inovar, mudar a legislação, adaptar as capacidades e tal, para enfrentar a corrupção. Mas não é um negócio de despotismo esclarecido, muito menos que um garoto que está no Ministério Público achar que agora vai ser a chibata moral da nação, recebendo acima do teto. Recebendo Bem, infelizmente não há mais tempo hábil, temos muitas perguntas ainda a serem realizadas. Eu vou entregar a assessoria